Mais um meu, seu, nosso Pense e Ore. Como eu fico feliz porque de segunda a sexta a gente tem esse encontro marcado às 9 horas da manhã para pensar e orar, para viver uma vida do jeito que Deus quer que a gente viva. Seja muito bem-vindo, vou até subir o som aqui, ó. Esse é o meu, seu Pense e Ore. Deixa um bom dia! Coloca bastante ai no bom dia, sempre dou uma olhadinha depois do programa, nos comentários. Você que é de outra cidade, outro estado, outro país, seja muito bem-vindo ao nosso programaço Pense e Ore. E hoje o tema é polêmico, hein? É polêmico, tem pessoa que fica até arrepiada quando vê esse tema. Posso ouvir músicas mundanas? Posso ouvir música mundana ou posso ouvir música secular? A gente trabalha sempre um tema meio aleatório, porque a nossa ideia aqui nesse momento, a gente vai ter série lá na frente, mas é tentar alcançar as mais plurais dificuldades de pensamento para tentar trazer clareza, não a minha ideia, não na sua ideia, mas na Bíblia, ok? Hoje Pense e Ore e é agora. Posso ouvir música mundana? Posso ouvir ou não posso ouvir? Eu tenho 37 anos de vida e essa é uma pergunta que a gente sempre ouve na igreja. Tem gente que odeia, que diz que é pecado, que não pode. E eu já quero começar esse nosso programa trazendo polêmica. Já não vou ficar nem falando, já vou dizer para você que não é pecado. Não é pecado ouvir música mundana. Não é pecado ouvir música secular. Não é. Calma que eu vou explicar. Você não precisa desligar o programa, não precisa desligar a live. Você que é religioso, calma. A Bíblia não diz em lugar algum que não podemos ouvir música secular ou mundana. Não existe. Não existe uma obrigatoriedade bíblica a respeito de músicas sacras. Agora, cada pessoa deve ter uma consciência sobre que música deve ou não escutar. A Bíblia ela não permeia esse conceito. Então, primeiro fator, quando alguém diz que ouvir música secular é pecado sem uma análise paralela, essa pessoa está sendo hipócrita. Não vou dizer que é hipócrita, mas está dizendo uma heresia, porque ela está afirmando uma coisa que a Bíblia não afirma. Então vamos lá, o que é música secular ou música mundana, né? Vamos definir isso. Então é propriamente um termo musical, claro. Uma canção tem melodia, tem ritmo, tem letra, tem harmonia, mas ela é uma obra de arte caracterizada por essa combinação de sons agradáveis, harmônicos, rítmicos, que o compositor ele coloca nela as suas ideias, os seus sentimentos, as suas perspectivas morais e éticas. E a gente sabe que a música tem um poder gigantesco de penetrar a alma do homem. A música nos faz nos sentir melhor. A música relaxa, irrita, contagia. Tem a música chiclete que não sai da cabeça. Lembra da caneta azul? Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcado na minha letra. Acho que é isso aí. Essa música aí viralizou por quê? Não tem nada de letra, mas ela é chiclete. Então, a música não é só música, ela pode sim influenciar a nossa maneira de pensar, de ver as coisas, de nos associarmos e principalmente de até ideologia. A música tem esse poder. Então, quando a gente fala de música mundana, o termo correto é música secular, de maneira simples, a gente pode entender que é toda música que não fala diretamente sobre Deus e dos princípios bíblicos. Porém, não quer dizer que porque não fala de Deus e dos princípios bíblicos, que ela fere os valores cristãos e bíblicos. Esse é o problema. E aí vem a segunda questão. Música secular não é pecado. Porém, a gente precisa ter o quê, gente? Bom senso. Música secular, ela não fala dos princípios bíblicos, ela não fala dos princípios cristãos, porém não quer dizer que porque ela é secular, ela fere. E aí onde entra o bom senso? Eu preciso avaliar. Então, ela não é pecado. Eu não posso pôr tudo num balaio. Tem música que fere os princípios bíblicos? Tem. Tem músicas seculares que ferem os princípios cristãos? Tem. O que eu faço? Eu não vou ouvir. Agora, eu não posso dizer que toda música secular ou mundana é um pecado, porque nem toda música cristã secular fere os princípios cristãos e bíblicos.
Então, isso é muito importante. Então, música secular é do diabo? Não. Tira da sua cabeça essa ideia tapada de que música secular é do diabo. Existem músicas com mensagens muito ruins, mensagens pervertidas, obscenas, que servem sim o diabo e aos seus propósitos. Sim, tem. Músicas que sensualizam crianças, músicas que erotizam, músicas que fazem apologia à traição, ao vício, à droga, à vagabundagem. Tem música que faz tudo isso, mas tem muita música secular que é bonita e não é má. Tem muita música que não foi feita por um evangélico, que não foi feita por um religioso, tem o seu sentimento, tem os seus valores morais e eles não ferem os nossos valores morais. Então, o que é errado é ser tão radical de dizer que toda música que não é religiosa, ela é do diabo. Então, não é porque a música vem de uma pessoa que não é cristã que significa que eu não posso ouvi-la. Então, pouca gente, vou dar um exemplo para você. Pouca gente tem problema com música clássica. As pessoas logo olham para o rock and roll, né? Mas dificilmente um evangélico ou um religioso tem problema com música clássica. Mas muitos compositores clássicos eram homens extremamente pervertidos e sem o mínimo de temor a Deus. Mas porque é uma música que, em tese, traz um sentimento mais tranquilo, nós a rotulamos como uma música aceitável. Então, e tem canções lindas cristãs que foram compostas por pessoas não cristãs. Aí está lá em 1 Coríntios 1, 28, Paulo fala para a gente, esse ele é Deus, escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie dele. O que Paulo está falando? Deus escolheu aquilo que é desprezado, aquilo que ninguém quer, aquilo que está no canto. E Deus pode sim usar uma música que foi feita por uma pessoa que não é evangélica para alcançar pessoas, desde que o produto música não foi ou não fere os princípios cristãos. É o que Paulo está falando. Deus escolheu as coisas insignificantes, as desprezadas e que nada são, para reduzir a nada aquelas que se acham alguma coisa, a última bolacha do pacote. Então, não escutar música que não é religiosa não é pecado. Não é pecado. Então, quem tem Jesus no coração, gente, não precisa de regra dizendo você não pode ouvir essa música ou aquela. O próprio Espírito Santo testifica. Não precisa ter uma folhinha na geladeira dizendo pode ou não pode. O próprio Espírito Santo. Eu amo Colossenses, o que Paulo fala em Colossenses 2:20. Presta atenção. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Ou seja, por que você fica aí enchendo o saco? Se você não é desse mundo, deixa fluir. Né? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, como a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que Paulo está falando? Para com essas ideias idiotas de você ficar o tempo todo olhando para o teu vizinho e dizendo isso pode, isso não pode. Cara, isso vai perecer. Quem faz isso é o religioso, é a falsa humildade, é a severidade do corpo. Por quê, gente? Porque Deus não nos tirou do mundo. Desculpa te falar, mas você não está em Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Você está na Terra. Nós não pertencemos à Terra, mas nós ainda estamos nela. Não sei se algumas pessoas parecem que não estão mais, mas eu ainda estou, eu ainda moro no planeta Terra. Lembra Lucas Silvio Silva, planeta Terra chamando? Deus não nos tirou do mundo. Eu amo João capítulo 17, versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, música secular é um meio muito bom para a gente conversar com outras pessoas. Nós estamos no mundo. Como é que você vai ter assunto com alguém para pregar o evangelho se você é uma pessoa bitolada, engessada, dentro de um conceito? Isso não quer dizer liberalidade.
Isso não quer dizer pecado, isso quer dizer o seguinte: eu tenho um bom senso, Deus me deu uma cabeça desse tamanho aqui para eu pensar. Então, eu vou ouvir tudo, desde que não fira os meus princípios cristãos, desde que não fira os meus princípios bíblicos. Então, música secular é pecado? Não. Por que o pastor Diego afirma isso? Porque a Bíblia não diz que é pecado. Eu não posso chamar de pecado o que a Bíblia não chama de pecado. E eu tenho que chamar de pecado tudo o que a Bíblia chama de pecado. Então, em nome de Jesus, se você é um religioso, nós vamos orar. Pense nisso. Abra sua vida para isso. Julgue todas as coisas. Julgue, observe, preste atenção. Mas não fica colocando um peso sobre os outros daquilo que a Bíblia não disse. Então nós vamos orar agora por libertação. Se você é um crente ou um servo de Deus que está aí me assistindo, você fala: pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para eu renovar a minha mente. Eu sou uma pessoa ainda com muita dificuldade de aceitar o novo. Eu ainda sou uma pessoa muito intolerante. Eu faço dos meus gostos, né? Eu faço dos meus gostos doutrina. E a gente tem que entender que não é porque eu não gosto que seja pecado. Isso é muito importante. Não é porque eu não gosto que seja errado. Tem muita coisa que eu não gosto e não é pecado. Tem muita coisa que eu não gosto, que não faço, que não é pecado. Agora, o problema é quando a gente começa a olhar para as coisas que a gente não gosta. E porque a gente não gosta, a gente quer que todo mundo também não goste. E aí a gente começa a dizer: não faz isso porque é pecado. É pecado. Eu vou dizer que é pecado o que a Bíblia diz que é pecado. Então, primeira coisa, não é pecado ouvir música secular. Mas aí eu posso ouvir tudo? Não, tenha bom senso. Conheça a palavra de Deus. Observe o que está sendo dito. Observe. Mas aquela pessoa não é cristã. E daí? E daí? Você não está aprovando a pessoa, você está ouvindo a música. Observe o que ela gera em você. Em terceiro, você está no mundo. Você está no mundo, irmão. E no mundo tem gente que não é cristã. E a luz tem que estar perto das trevas. Como é que a luz vai estar perto das trevas se você é um bicho chato? Você é chato? Escreva aí no chat se você é chato. Seja sincero, nós vamos orar e essa chatice vai sair. Você é chato? Escreva aí. Quero orar por você agora. Deus vai abrir sua mente. Nós já pensamos, eu espero de alguma forma poder te ajudar. Nós vamos orar agora. Espírito Santo, dá-nos capacidade de amadurecer, Pai. Dá-nos capacidade de ver além. Como é que nós vamos ganhar o mundo para Ti, se somos chatos, implicantes, intolerantes? Se a gente olha para a Bíblia e começa a ver coisas que nem estão escritas lá e colocamos peso e fardo sobre os outros, com a desculpa de que é pecado. O Senhor nos deu uma cabeça para pensar. O Senhor disse para Paulo: olha, todas as coisas são lícitas. Você pode tudo, mas vê o que convém e o que não convém. Dá-nos um coração amansado pelo Teu Espírito, Senhor. Quantas pessoas hoje estão revoltadas com a obra de Deus pela intolerância? Não é a libertinagem, não é aceita tudo, não é a porta larga, não, até porque a porta da igreja tem que ser larga mesmo, porque a porta estreita não é a da igreja, é a do céu. Mas é não colocar um fardo daquilo que eu não gosto, dizendo que o Senhor reprova. Não existe. Mas dá bom senso. Dá bom senso aos pais que tirem seus filhos do TikTok. Enquanto muitos adultos ficam brigando se pode ouvir música secular ou não, não percebem que seus filhos estão ouvindo músicas que aí sim não deveriam. Músicas que valorizam o erotismo, a sexualidade, a depravação da mulher. Músicas que levam à ideologia de droga, sexo ilícito, a depravação. E aí, enquanto ficam essas brigas idiotas sobre se pode ouvir ou não pode, aquilo que a gente sabe que não pode ouvir, porque fere os princípios cristãos, esses valores a gente não vê, Pai. Dê sabedoria, dá-nos bom senso, meu Deus, dá-nos bom senso, que possamos ser pessoas equilibradas, pessoas que sabem tomar decisões, pessoas de bom senso. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos na nossa falta de fé, ajuda-nos na nossa pequenez, ó Deus. E aqueles que estão ainda mergulhados na religiosidade, alcança-os agora e liberta-os. Nós queremos uma vida leve, uma vida limpa, uma vida que te agrade, mas uma vida que cumpra propósitos, o propósito de alcançar o perdido e o propósito de viver a relevância do Evangelho. Obrigado por essa manhã, Senhor, que essa palavra de alguma forma alcance a mente dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, e amém, e amém. Meu Deus, como é bom, hein? Então,
Esse é o jogo. Bom senso. Bom senso. Não é pecado, mas bom senso. Queridos, Deus te abençoe. Nos vemos amanhã às 9 horas da matina no nosso Pense e Ore. Eu espero você. Deixa seu gostei, manda para todo mundo e tchau.